Galera, bem-vindos a mais uma videoaula aqui da Residência Pedagógica. Meu nome é Maria Luiziane. Meu nome é Neucilane. E eu me chamo Celso. E vamos dar início a mais uma aula. Eu vou começar falando com vocês sobre a origem da vida na Terra, né? Como é que surgiu a Terra. E para falar um pouco disso, vou citar a teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang consiste em dizer que o universo surgiu a partir de uma grande explosão que foi oriunda de um pequeno ponto no espaço. E aí, é, com essa explosão surgiu aí o conceito de matéria, tempo, espaço, e estima-se que o universo está em expansão até hoje. Tá. Tudo indica que após o Big Bang, a temperatura e as condições era impossibilitava a existência da matéria como a gente conhece hoje, mas após essa rápida expansão do universo, as condições foram surgindo para que nós pudéssemos estar aqui hoje, tão como o resto da matéria que nós conhecemos, da forma que nós conhecemos. Na origem do sistema solar, é estimado que surgiu há cerca de 4,6 bilhões de anos, a partir de uma nebulosa aglomeração de gases e poeira interestelar, e hoje é presente na galáxia denominada de Via Láctea. Acredita-se que os gases que originaram o nosso sistema solar era composto principalmente pelo gás hidrogênio e o gás hélio. E a poeira interestelar era principalmente constituída por grânulos de carbono e de silicatos. A atração gravitacional entre as partículas fez com que se tornasse cada vez mais compacta e com alguns milhões de anos atingiu uma grande temperatura e formou o nosso Sol, como nós conhecemos. A formação da Terra estava em volta aí de 4,6 bilhões de anos também, junto com o resto da nossa galáxia. E no começo a Terra tinha um caráter assim de temperatura e condições extremas, impossibilitando a sobrevivência de qualquer forma de vida. E aí, com o passar do tempo, essas temperaturas foram se amenizando devido à perda de calor para o espaço e devido à grande incidência de chuvas, possibilitando o surgimento da vida posteriormente. Então, aí com alguns milhões de anos, as condições foram ficando favoráveis para o surgimento da vida, e para o surgimento da vida é muito importante a presença da água. Com a presença da água, alguns cientistas consideram que a água foi formada dentro do próprio planeta através de alguns compostos e alguns gases que existiam aqui, mas outros consideram que tanto esses gases quanto a própria água podem ter vindo aí de asteroides ou cometas que atingiram o planeta. Um dos questionamentos que era bastante discutido seria como surgiu a vida na Terra. E no século XVII, acreditava-se que a teoria da biogênese seria a que explicava como surgiu, então, a vida. E o que seria essa teoria da biogênese? Ela se baseia na ideia de que a vida ela surge a partir da matéria inanimada.
E a matéria inanimada, gente, é nada mais que a matéria sem vida. Então, eles também acreditavam que a vida era, o organismo ele era muito simples de se formar. E uma das ideias seria que, se você colocasse, por exemplo, para criar ratos, se você colocasse uma camiseta suja com um pouco de trigo e esperasse alguns dias, os ratos eles iriam aparecer. Então, dessa forma, para eles, a fórmula para criar uma vida seria bastante simples. Então, também era conhecida como geração espontânea, a teoria da biogênese, e também acreditava-se que a vida surgia a partir de divindades. E tem muita relação, no caso, com religião, né? Então, é chamado de criacionismo. No entanto, com o conhecimento, com o avanço do conhecimento científico, a partir de muitos estudos, alguns, como por exemplo esse que está na foto, que é o Francesco Redi, realizou um experimento na busca de comprovar de fato se a vida ela surge a partir do nada, digamos assim, ou se ela vem advinda de uma outra vida. E como é que funciona esse experimento? Ele colocou 4 vidros, né? Vocês estão vendo aqui na imagem, onde 2 eram tampados com uma gaze fina e outros 2 eram descobertos. Aí ele colocou dentro carne ou alguma matéria orgânica e aí ele esperou um período, observou por um período. E como resultado, ele teve que, no vidro tampado, ele viu que moscas ficavam rodeando, né, esse vidro. E no outro vidro, as moscas elas entravam. E aí, depois de um tempo, ele observou que larvas se desenvolviam nesses vidros descobertos. E no vidro tampado, a matéria orgânica ela se decompôs sem surgir nada dentro desses vidros. Então, ele concluiu que as larvas eram eram oriundas das moscas, né? Das moscas depositarem seus ovos e assim se transformar em larvas. Então, ele conclui que a vida ela não surge de forma espontânea, e sim a partir de uma outra vida. Outros cientistas continuaram tentando procurar sobre a origem dos seres vivos, né? E aí, um deles foi Needham, que em 1745, ele fez o quê? Ele fez um experimento com alguns frascos e caldo nutritivo. Ele pegou caldo nutritivo, que é feito como se fosse uma espécie de molho de carne, e colocou dentro de frascos. Em seguida, ele ferveu esses frascos e tampou com rolha. Um tempo depois, ele observou que nesses frascos, micro-organismos começaram a crescer e se reproduzir. Anos mais tarde, desse experimento de Needham, outro cientista se interessou também por isso, viu o experimento dele e foi tentar refazer. O nome dele é Spallanzani, em 1770. E ele colocou 4 frascos com o caldo nutritivo de novo e vedou eles com rolha. Esse caldo nutritivo já estava fervido, tá certo? Ele não ferveu dentro do frasco. Esse é diferente. Ele colocou dentro dos frascos, só que já fervido. Colocou em 4 e tampou com rolha. Em outros 4, ele colocou o caldo nutritivo fervido, só que ele não tampou. Ele vedou por vedação hermética. O que é isso? Quando a gente pega um vidro e tenta amolecer ele com fogo, ele vai acabar perdendo a forma, né? Vai ficar um pouco menos rígido e vai parecer que ele até tampe, se for numa garrafa. É o que aconteceu com o gargalo desses frascos. E aí ele observou depois que nos frascos que ele vedou por essa vedação hermética, os micro-organismos não se reproduziram e aparentemente estava tudo intacto. Nos outros 4 frascos, os quais ele fechou com rolha, igual ao experimento de Needham, micro-organismos cresceram e aí ficaram contaminados, né? Deteriorados.
Needham foi e viu que ele fez isso com o experimento. E aí ele quis replicar o que Spallanzani fez. Ele disse que, pelo tempo de fervura do caldo nutritivo do próprio experimento dele, ele estava tentando defender, né, o experimento dele, o caldo nutritivo poderia ter perdido a força vital. O que é isso? Que é a capacidade de permitir que os micro-organismos se reproduzam. E aí Spallanzani, observando isso que Needham falou, ele disse, beleza, se perder a força vital, vamos provar agora. Ele foi lá e quebrou os gargalos dos frascos que estavam fundidos por aquela vedação hermética e deixou 100% livre a passagem de ar. E aí, um tempo depois, ele observou que nesses gargalos quebrados, os micro-organismos se reproduziram e estava tudo deteriorado. Então, ele pensou, o caldo nutritivo não perdeu a força vital quando eu fervi. Quando se ferve, não perde a força vital. Os micro-organismos não cresceriam ali. Aí Needham foi e rebateu de novo. Ele disse, não, o caldo nutritivo perdeu a força vital sim, perde a força vital no calor. Só que quando você quebrou, entrou ar. E com a entrada de ar, o caldo nutritivo ganhou de novo a força vital. E aí, ficou nessa troca. Spallanzani não conseguiu argumentar o que Needham falou. E até então, o assunto não tinha sido resolvido. E agora, ficou no ar. Quem resolveria isso? Pode passar. Anos mais tarde, em 1860, a Academia Francesa de Ciências lançou um prêmio para quem fizesse um experimento definitivo sobre a questão do caldo nutritivo. E aí, Louis Pasteur, um francês, ele fez outro experimento de novo com caldo nutritivo, com 4 frascos, só que aí ele amoleceu o gargalo dos frascos. Ele colocou o caldo nutritivo dentro e amoleceu com fogo. E aí os frascos ficaram com o formato de pescoço de cisne, como a gente está vendo aqui na imagem. Amoleceu, ficou com esse formato. Depois ele foi lá e adicionou fogo, como está aqui na figura 3. E com isso, depois ele apagou o fogo e deixou resfriar. Quando o caldo resfriou, as gotículas, né, de água ficaram na parede do gargalo. E o ar ficou entrando, mas só que não conseguia chegar até o caldo nutritivo, por causa do formato do pescoço de cisne desse frasco. E aí, depois, um tempo mais tarde, ele observou que os frascos continuavam iguais, não tinha crescimento de micro-organismo nenhum, estava intacto. Depois ele foi lá e quebrou esse frasco, um dos frascos, né? E observou que começou a crescer micro-organismos. Então, o que é que ele concluiu com isso? Que os micro-organismos aparecem no caldo nutritivo e contamina o caldo a partir do contato com o ar. E quando se coloca num frasco como esse, né, um pescoço de cisne, esse frasco funciona como se fosse um filtro e impede a passagem do ar e que os micro-organismos cheguem até o caldo. E aí, ele também concluiu que os germes atacam o caldo nutritivo a partir do ambiente externo, pelo ar, e não por geração espontânea. Eles não surgem a partir da matéria orgânica ou inorgânica, ou os dois juntos. Mas por geração espontânea. Pode passar. Sim, quais são os benefícios de tudo isso, todos esses experimentos, né? Até hoje a gente pode observar, através do experimento chamado pasteurização. Também por Louis Pasteur, ele observou na vinícola dele que ele tinha uma produção de vinhos, a fábrica de vinhos, e observou que nos seus vinhos, alguns ficavam estragados. Ele pegou esses vinhos estragados, colocou no microscópio e observou que dentro do vinho, né, tinha micro-organismos que eram estranhos. E aí ele percebeu que esses micro-organismos eram responsáveis por estragar o vinho. Ele disse, como é que eu vou tirar isso daqui, né, sem alterar o sabor do vinho? Ele aqueceu o vinho a 52 Celsius e aí observou que esses micro-organismos esquisitos, estranhos, eles eram mortos e o vinho continuava com o mesmo sabor. Então, ele conseguiu acabar com o problema dele, vinho azedo, a partir desse experimento. E aí levou o nome de pasteurização. A pasteurização é utilizada até hoje. Aqui no Brasil é obrigatório que todos os derivados de leite
e o próprio leite sejam pasteurizados, aí a 62 Celsius, eliminando vários micro-organismos, como o Mycobacterium tuberculosis, que pode ser causador de uma das tuberculoses. Então, se você gosta aí de leite, saiba disso, né? E também o experimento lá de Spallanzani, da vedação hermética, lembra que eu falei? De vedar os alimentos com fogo, é utilizado até hoje nos enlatados. Então, se você gosta de comer sardinha, suco, essas coisas aí enlatadas, que em excesso faz mal. Saiba que foi por causa do experimento de Spallanzani, lá nos séculos passados, tá certo?